Olá, meu nome é Giovana. Vou apresentar o meu projeto de iniciação científica, que teve como orientadora a professora Heloísa. E a gente vai falar um pouco sobre o consumo de alimentos imperfeitos, uma estratégia para a redução do desperdício de alimentos. Contextualizando um pouco, alimentos subótimos ou suboptimalidade, alimentos imperfeitos, como trazem algumas definições na literatura, são alimentos que divergem em aparência, dativalidade e embalagem, e uma forma de estimular a compra desses alimentos é utilizando materiais de merchandising e uso de apelos publicitários, e os principais que encontramos são apelos ao preço e à sustentabilidade. Com relação à pesquisa, foi uma pesquisa explicativa, com a abordagem quantitativa, em que a gente coletou e analisou os dados com base em elementos estatísticos. Foi experimental, em que a gente trouxe análises intra e entre sujeitos, e houve um corte transversal. Com relação à análise, a gente utilizou o software SPSS Statistics. O método de análise foi ANCOVA, de medidas repetidas, e a gente utilizou duas análises, uma geral, comparando alimentos ótimos e subótimos, e outra específica, comparando os tipos de suboptimalidade. Com relação aos resultados da primeira análise, a gente verificou que o apelo ao preço, ele possui uma influência positiva na intenção de compra, então, como a gente pode ver no gráfico, desde o início ele já tem uma intenção de compra maior, porém, quando os apelos são apresentados, a intenção de compra do apelo ao preço, ela aumenta. Já o apelo à sustentabilidade, quando os apelos são apresentados, a intenção de compra, ela diminui. E, comparando os alimentos ótimos e subótimos, a gente pode verificar que os alimentos ótimos, como já era de esperado, eles têm uma intenção de compra maior em ambos os cenários, porém, quando os apelos são apresentados, a intenção de compra desses alimentos, ela diminui. Já nos alimentos subótimos, quando os apelos são apresentados, a intenção de compra dos consumidores, ela aumenta. Então, a gente já pode verificar que a divulgação publicitária, utilizando apelos, ela é benéfica para a divulgação de alimentos subótimos. Com relação aos resultados da segunda análise, a gente também verifica que o apelo ao preço possui uma influência positiva na intenção de compra, então, novamente, ela tem um aumento significativo quando os apelos são apresentados, e no apelo à sustentabilidade, quando os apelos são apresentados, a intenção de compra dos consumidores, ela diminui. E fala, comparando os tipos de suboptimalidade, assim como na primeira análise, os alimentos ótimos, eles possuem uma maior intenção de compra, tanto antes do apelo, como depois do apelo. E com relação aos alimentos subótimos, a intenção de compra maior aparece em alimentos da suboptimalidade de aparência, e quando os apelos são apresentados, a intenção de compra dos alimentos com data de validade diminui, e da embalagem, eles aumentam com os apelos. Então, as conclusões que podemos verificar é que a divulgação de alimentos subótimos, ela deve conter algum tipo de apelo publicitário, e que futuros estudos possam buscar uma compreensão sobre como o apelo de sustentabilidade pode aumentar a intenção de compra em outras situações, e também analisar se outros apelos utilizados em peças publicitárias podem ter também uma relação significativa com a suboptimalidade dos alimentos subótimos. Muito obrigada.